A verdadeira República de Tiradentes versus a República que se instalou em 1889. Então, nesse vídeo nós vamos falar disso. Nós vamos falar da República idealizada pelos Inconfidentes e compará-la com o que foi a República que passou a ser o regime de governo do Brasil no ano de 1889. E por que é importante? Em primeiro lugar, porque houve uma propaganda antimonarquista que precedeu ao golpe republicano, não é? E o Tiradentes foi a figura histórica ideal que esses antimonarquistas usaram como ariete, né, para, vamos falar no sentido figurado, atacar o castelo da monarquia. Por que uma figura histórica ideal? Ele foi executado no ano de 1792, colocado como figura principal no encerramento dos autos de devassa, ou seja, do que seria mais ou menos equivalente ao processo judicial de hoje, e isso no reinado de Dona Maria I, avó de Dom Pedro I, bisavó de Dom Pedro II. Então, com isso, eles traziam mártires, não só Tiradentes, existiam outros, eles traziam mártires que antecipavam a ideia de república, né, contra o regime da monarquia atrasado e dados à brutalidade. Então, para isso que Tiradentes serviu, no caso do regime da propaganda antimonarquista. Não só Tiradentes, como outros também. Eram mártires precursores da ideia de república, sacrificados, né, para preservar um regime antiquado que era a monarquia. Mas só que Tiradentes não tem nada a ver com isso, muito menos a Inconfidência Mineira. O primeiro tema que eu gostaria de colocar aqui, esse vídeo não tem como ser um vídeo curto, é a questão do contexto, né? As motivações, ou seja, aquilo contra o que eles lutavam, eram coisas completamente diferentes, né? Então, no Império Brasileiro, na sua fase final, nós convivíamos com liberdade de imprensa, com liberdade de expressão. Isso era amplo e era algo que o Dom Pedro II fazia questão de demarcar essa ampla liberdade, né? Não havia mais aquele acirramento da tensão entre a necessidade de autonomia das províncias e a centralização da corte. Essa é uma tensão histórica muito importante no Brasil, né? É, e, é, e é razoável que ela tenha acontecido. Infelizmente, ela gerou muitas guerras civis, né? Mas é razoável que as províncias sentissem necessidade de mais autonomia e o poder central sentisse necessidade de mais estabilidade. E no caso já da fase final do Império, isso já estava atenuado, já não existia mais. Quer dizer, a situação estava acomodada e tendia-se a maior transigência. Então eu não sei dizer o que a República trouxe de importante dentro de um contexto, né, que era razoavelmente bom, né, se considerarmos as guerras civis anteriores, né. Não sei se havia liberdade, se faziam eleições no Brasil. O que a República trouxe? Realmente eu não sei. Qualquer alteração, qualquer mudança poderia ser feita no âmbito da Constituição, enfim. Para o Brasil, eu não vejo nada de relevante que justificasse a extinção do regime monárquico. Bom, como era no tempo da Inconfidência Mineira, né? E aqui é uma coisa importante que você vai ouvir pela primeira vez, tá? A motivação principal dos Inconfidentes
era patriótica, se isso não, você não está ouvindo isso a primeira vez, mas de forma que a situação que se vivia no Brasil, mas em Minas Gerais em particular, os conduzia a uma atitude moral. Isso era o que havia de principal. Vamos pensar nos homens daquele tempo, não nos de hoje. Se existe subjugação e se existe escravidão, aquele que se vê como subjugado ou como escravo se sente no direito de se colocar em armas para afastar o escravizador, o subjugador. É assim que eles se viam. Os Inconfidentes, eles eram, em sua maioria, aliás, todos, à exceção de Tiradentes, eram homens que tinham um poder decorrente ou da sua riqueza, das suas propriedades, ou da sua cultura, ou da sua posição na máquina estatal. Né? O Gonzaga era um desembargador, né? Eram cultos, né? E para eles havia uma subjugação, eles se sentiam escravizados, se sentiam subjugados pela coroa, de maneira que eles se viam, do ponto de vista moral, como patriotas que eram, né, numa bifurcação. Então, de um lado, havia o caminho da covardia, o caminho da aceitação, o caminho da inação. Isso, se eles continuassem nesse caminho, eles eram covardes. De outro lado, existia o caminho da coragem, da luta, da galhardia, daqueles que, que fazem questão, né, de ser homens. Esse era, eu estou traduzindo aqui, tentando traduzir o que está inclusive claro nos textos. Tiradentes fala sobre isso, né? Que nós vivíamos, que éramos tratados como escravos. Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, a seu modo, isso está escrito. Agora, por que os historiadores não leem, ou seja, eles decifram, eles decodificam o significado das letras, das palavras, mas não assimilam o seu conteúdo? Isso não vou dizer que é um mistério, mas é uma coisa a se pensar. Porque eles colocam as ideias, as ideologias, colocam as teorias, né, acima dos fatos. Então, o que vai ter lá na Inconfidência Mineira? Vai ter iluminismo, vai ter maçonaria, vai ter, é, vai ter decadência da mineração, né, vai ter cobrança do quinto, cobrança de derrama, e papapá. Tudo isso pode ser abordado. Tudo isso pode ser abordado, mas o fator principal para um levante, para uma luta extremamente arriscada, né, mas que eles estavam planejando muito bem, em que eles colocariam sob risco tudo que era a vida deles, né, e a própria vida, né, isso pede mais uma explicação patriótica e moral. Tá? Por exemplo, sobre o iluminismo. Claro, existia o ambiente da época em que a liberdade era um mote, né? Mas eu acho muito estranho você ter, sem imprensa, um tipo de mobilização assim em prol de iluminismo, sabendo que pessoas vão morrer, que pais vão perder seus filhos, que filhos vão perder seus pais. É um rompimento muito forte. Como as pessoas não entendem isso, muita gente, aqui eu já estou me estendendo, não deveria, eles vão pensar assim, eram poetas sonhadores, mas onde está escrito isso? Sabe? Vão pensar em coisas que não cabem nos fatos. Mas o que eles dizem era isso, crimes de paixão, né? E por quê? Por que eles se viam escravizados e subjugados? Que situação era essa em que eles viviam, que era completamente diferente dos republicanos ou autodenominados republicanos do século XIX? Porque, como eu disse, os republicanos do século XIX, os antimonarquistas, eles não lutaram por liberdade. Liberdade já existia. Não liberdade pela autonomia de sua província em relação
a um poder que se considerasse desmesurado da corte. Não. Né? Agora, é difícil entender, encontrar uma causa que justifique plenamente, né, essa mobilização dita republicana do século XIX. É difícil encontrar algo que a justifique perante a situação que envolvia o Brasil, certo? Então, voltando lá para a Inconfidência Mineira, nós podemos pensar o seguinte: não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de expressão do pensamento. Muitos dos livros que nós conhecemos hoje, eles não foram impressos naquela época, foram impressos depois. Alguns, inclusive, por iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, criado em 1838, que é o caso, por exemplo, da Vila Rica, né? Um longo poema do Cláudio Manuel da Costa, que tem um fundamento histórico, que é um texto inicial, um texto introdutório muito interessante, notas muito interessantes do ponto de vista histórico. Isso existiu como manuscrito apenas. As cartas chilenas também, só como manuscrito, jamais seriam impressas no Império Português. As cartas chilenas era prova de crime, né? Então não havia liberdade de imprensa, havia a imprensa régia em Portugal, não havia no Brasil equipamento para impressão, era proibido, né? Não se podia imprimir nada no Brasil. Livros só podiam circular e serem comercializados se fossem previamente autorizados pela Real Mesa Censória. Por isso que havia muito contrabando de livros e por isso que uma compilação das leis constitutivas dos estados norte-americanos, uma edição em francês, foi anexado nos autos de devassa como prova de crime. Então eu percebo uma certa tolerância em relação aos livros, né? Isso não era muito combatido, não. Mas não se podia publicar, não se podia comercializar, não poderiam circular livros que não fossem previamente autorizados pela Real Mesa Censória. Não havia liberdade, não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de imprensa, não havia sequer imprensa no Brasil. Em relação à parte econômica, isso é muito interessante, porque nós podemos até fazer um espelhamento, né, no Brasil moderno, ou seja, um país que está se orgulhando aí, pelo visto, né, da sua dependência da economia primária, ou seja, agricultura, pecuária e extração mineral. Não que a gente não deva se orgulhar do sucesso que são conseguidos por aqueles que trabalham nas suas áreas, né? Mas a economia de um país, ela precisa ser diversificada. Mas naquele tempo, nós ultrapassamos aqui a barreira do tempo, vamos voltar, né? Naquele tempo havia uma regulação e uma organização da economia segundo os interesses do reino, ou, eu diria até melhor, segundo aquilo que parecia ao reino, quer dizer, ao Portugal europeu, o que fosse melhor para o império. Então, se a cabeça do império está em Lisboa, se ela está em Portugal, né, ali o império deve ser mais forte. Até faz sentido, mas isso gerou muita tensão. Existe um documento do ministro Martinho de Melo Castro, na verdade secretário de Dona Maria I, mas nós enxergamos nele, de fato, um ministro plenipotenciário que governava, de fato, no lugar da rainha. Mas existe um documento em que ele diz que ao Brasil, e a Minas Gerais em particular, ou aos habitantes do Brasil, aos habitantes de Minas Gerais, né, em particular, cabia a riqueza dos frutos da terra, quer dizer, cabia a exploração do que ele chamou de frutos da terra, economia primária, agricultura, pecuária e extrativismo vegetal e mineral. E escreveu ele nesse documento, com muita razão, que essa economia primária, não são as palavras que ele usa, né,
mas essa exploração dos frutos da terra forma a base de tudo, de onde se constrói todo o edifício da economia. Né? Depois dela vem a economia secundária e a economia terciária, secundárias, a indústria, a manufatura, a transformação, né? E secundário, o comércio e serviços. Então, no Brasil era proibida a economia secundária. Minas Gerais não podia ter indústria de qualquer jeito, não podia, era proibido a tecelagem, era proibido tecido, era proibida a siderurgia. E aqui cabe um parênteses, porque isso causava até uma certa surpresa, né, em quem se deparava, por exemplo, com uma seguinte situação. Havia uma demanda muito grande de ferramentas de ferro, elas vinham de alguns países europeus, se eu não me engano a Suécia era um deles, trazidas para Lisboa, e de Lisboa elas iam para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro eram trazidas para Minas Gerais. Quem conhece aqui essa região do Quadrilátero Ferrífero, onde está a região metropolitana de Belo Horizonte e outras cidades, né, vê o minério aflorando. A gente sabe disso. Eu andando pelas ruas de Belo Horizonte, eu gostava às vezes às vezes quando encontrava num barranco, né, um minério aflorado, eu pegava aquilo ali e levava para casa. Então é uma região com abundância de ferro. E já desde 1782 já havia sido proposto ao governo a instalação de siderurgia para atender essa demanda dos mineradores. Inclusive, no documento que foi feito na época, se falava que o capital, a economia que o minerador faria de comprar as ferramentas locais, a economia que ele faria ficaria como acréscimo de capital para ele crescer e investir em novas coisas, porque se pensava assim, a riqueza do súdito gera a riqueza da coroa. Bom, mas a verdade é que havia, além de tudo, não havia liberdade de comércio, né? Então esse comércio só poderia ser feito pelas mercadorias que vinham de Lisboa e que eram trazidos pelos comerciantes portugueses e que tinham o monopólio do comércio atlântico com o Brasil. Quer dizer, é aquela situação que foi até 1808, quando houve a abertura dos portos. Quer dizer, só poderiam atracar para comerciar no Brasil navios da Marinha Portuguesa. Isso gerava ainda mais um problema, né, para os produtos que chegavam em Minas Gerais, que é a incidência acumulativa, né, de tributos. Então o produto saía lá de um lugar da Europa, era tributado em Lisboa, era tributado no Rio de Janeiro, era tributado nas passagens que existiam, por exemplo, como a da divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. E tem um historiador que falou que eles encareciam nisso aí só pela acumulação da tributação, isso sem falar de frete, transporte, eles encareciam 40%. Pode ser, eu acho até pouco. Então comprava-se ferramentas para mineração, né, feitas basicamente de ferro, a matéria-prima principal, sendo que aqui em Minas Gerais, eu estou em Minas Gerais, né, sendo que aqui se pisa em ferro, em montanhas de ferro, e se sabia disso. Por isso que o José Álvares Maciel, inclusive, um dos inconfidentes, né, ficou 1 ano e meio na Inglaterra para aprender siderurgia e tecelagem, né, apesar de ser uma atividade proibida. Então, por aí a gente vê como que há sérias restrições, inclusive havia restrição até para a própria economia primária, né? Quer dizer, a Minas Gerais só podia produzir para exportar, para sair para fora, né, legalmente, tudo isso era regulado, né, pela coroa, ouro e diamante. Mas vamos também pensar no caso do diamante. Como a riqueza do subsolo pertencia à coroa, o local onde existiam diamantes, hoje cidade diamantina, antigamente Arraial do Tijuco, quer dizer, aquela região ali onde havia a incidência do diamante, ela foi demarcada
para que nela se fizesse uma regulamentação própria, específica. Então foi a chamada demarcação diamantina, ou distrito diamantino. Por quê? Porque ali havia só a coroa poderia explorar a riqueza dos diamantes. Qualquer pessoa que morasse ali não estava proibida de explorar os diamantes, mas não só isso, estava proibido inclusive de ter equipamentos que fossem usados na exploração do diamante. Qualquer pessoa que fosse encontrada com um equipamento desse era expulsa imediatamente. Havia ali um poder discricionário muito grande para a coroa, que às vezes, através de um intendente, explorava diretamente o diamante, ou às vezes através de um contratador, terceirizava isso com regras, claro. Por exemplo, a limitação de número de escravos para explorar o diamante e a obrigação de comercializar em Lisboa. E o explorador, no caso terceirizado, ele era investido de todos os poderes, ele podia expulsar mediante suspeição, sem processo, sem explicação, sem mais formalidades, qualquer pessoa da demarcação diamantina. Então era isso que se vivia, né? Outro exemplo de regulamentação, o Alvarenga Peixoto queria instalar um engenho nas suas propriedades no sul de Minas. Era proibido, ele precisava de autorização para instalar um engenho de açúcar, que em Minas Gerais era proibido. Era proibido o trabalho do ourives, não podia ter ourives em Minas Gerais. Né? A terra do ouro, a terra dos diamantes, a terra inclusive de muitas pedras preciosas, ainda hoje, não podia ter ourives. Ninguém podia viver do trabalho de ourives. Por quê? Porque para o ministro Martinho de Melo de Castro, naquele documento que eu falei anteriormente, se os habitantes das províncias americanas, Minas Gerais em particular, aprendessem dos ofícios de maior técnica, que demandam, isso que a gente chama hoje de valor agregado, que demandam arte, demandam técnicas, né? O reino perderia sua razão de ser. Bom, então nós estamos vivendo diante de falta de liberdade econômica, porque só se poderia trabalhar, só se poderia viver daquilo que o reino autorizasse, aquilo que ele proibisse e que fosse realizado tornava o executor um criminoso, ele teria que ser julgado, teria que ser expulso, ia ser degradado, né? E, é claro, havia aí também a decadência do ouro, isso já gerava um problema, porque o ministro Martim de Melo Castro, ele não transigia de que a província ou a capitania de Minas Gerais pagasse a coroa sem arrobas anuais de ouro, sendo que ela já não produzia mais o suficiente para pagar esse valor. Então, mas ele era intransigente, ele queria a aplicação da derrama, sendo evidente a decadência da mineração. E aí nós podemos falar também de outras coisas, de outros temas, mas a verdade é que para os inconfidentes, que eram homens de certo poder, de certa influência, né? Eram grandes da terra, né? Existe essa expressão, eram os grandes da terra. Para os inconfidentes, eles estavam numa situação tal, ou eles rompiam com a coroa e seriam homens verdadeiros, né? Seriam heróis da sua pátria, né? Podemos falar assim, ou eles se acovardavam, né? Ou eles dobravam os joelhos, uma expressão inclusive utilizada pelo Gonzaga. E talvez na cabeça deles nem tanto contra a monarquia, porque desde Pombal eles já estavam submetidos, né, a um ministro plenipotenciário. Primeiro Pombal, depois Martinho de Melo Castro. Quer dizer, o rei, o monarca, havia se tornado uma espécie de abstração. A gente vê isso claramente nas cartas chilenas, né? Enfim, olha o contexto de 1789 e o contexto de 1889. Olha a situação que envolvia a capitania de Minas Gerais e que mobilizou aqueles homens e a situação privilegiada que se vivia em 1889.
Qual o molde de comparação? E agora, o vídeo está ficando longo, eu espero que valha a pena para você ouvir. Vou ter que falar de uma coisa importante. Eu já ouvi de historiadores, e isso a gente ouve direto, porque eu não sei por que a Inconfidência Mineira é tão depreciada hoje. Aí as pessoas falam assim, ah, mas eles se preocupavam só com a independência de Minas Gerais e não se preocupavam com a independência do Brasil. Isso é mentira. Isso aí é coisa que as pessoas acreditam ser verdade, mas não leram os autos de Devassa e não conhecem a situação da época. Então, em primeiro lugar, se alguém chegasse lá para os Inconfidentes e falasse assim, ó, eu tenho uma previsão certa aqui de que em 1888 a família real vai vir para o Brasil. O rei de Portugal vai reinar a partir do Rio de Janeiro. Eles aplaudiriam. Vai acabar o monopólio da navegação comercial portuguesa nos portos do Brasil em 1808. Eles aplaudiriam, falaram, é isso que a gente quer. Sabe? O ouro em pó ia ser proibido e ia ter circulação de moeda. Moeda lastreada em ouro. Era isso que os Inconfidentes queriam. Eles aplaudiriam. Ah, o rei de Portugal vai voltar para Lisboa, mas vai deixar o príncipe herdeiro governando o estado do Brasil até que ele se torne rei e volte para Portugal. Eles aplaudiriam. Eu falei, então nós temos que esperar isso acontecer. Entendem? Entendem que era uma situação contra a qual ou se acovarda, ou na mentalidade da época, né, ou se age como um homem. Era assim que se pensava? Era isso. Bom, mas o principal da República é o seguinte, República no tempo dos Inconfidentes só era compreendida como algo local, algo que tivesse uma restrição geográfica pertinente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é o que a gente viu. As 13 colônias, que já tinham a sua delimitação ali geográfica e tal, elas se tornaram 13 repúblicas. E 13 repúblicas confederadas. E aqui nós vamos falar de algo que tem a ver com a Inconfidência Mineira, que é a autonomia e a soberania. Essas 13 repúblicas autônomas, 13 estados autônomos, que se uniram numa confederação para formar um governo soberano. A soberania ela deve ser entendida mais como um poder acima do qual não existe nenhum outro. Então essas 13 repúblicas autônomas aceitaram, e porque configuraram entre elas um poder soberano, né, sobre o qual não havia, acima do qual não havia nenhum outro poder na terra, a não ser de Deus. Então isso era a ideia de república. Para os Inconfidentes, se você falasse, vamos colocar uma república no Brasil inteiro, isso seria tirania. Uma república unitária que centralizasse o Brasil inteiro seria visto para eles como tirania de uma região sobre as outras. Não faria sentido nenhum. E para reafirmar ainda mais o que eu estou dizendo aqui, nas palavras de Alvarenga Peixoto, do Cônego Luiz Vieira da Silva, de Tomás Antônio Gonzaga, sempre se fala da emancipação da América, da emancipação do Brasil frente à Europa, frente a Portugal. Esse é o desejo, essa é a vontade dos Inconfidentes. Eles citam, inclusive, momentos da história do Brasil para dizer que um príncipe, um rei português, não tem nada, nenhum poder mais sobre a América, que é um país livre. Então eles viam que o desejo, a necessidade de liberdade, né, era do Brasil como um todo, da América como um todo, porque se chamava o Brasil também de América. Mas a constituição de uma república só podia ser em Minas Gerais. Então eles estavam dando um passo que eles sentiam que tinham que dar, com todos os riscos, né, que eles não fariam isso se não tivesse uma situação tão subjugadora que não exigisse isso deles, né? Mas pensavam que cada um teria que fazer a sua república. E isso é verdade é documentado em relação a Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aí quando alguém fala que eles não pensavam no Brasil e tal, mas aí você está tirando Minas Gerais do Brasil, cara.
Você está tirando, você está dizendo que Minas Gerais não pertence ao Brasil, que o que aconteceu em Minas Gerais não tem nada a ver com o Brasil. Esse Brasil que ainda hoje vive de economia primária, que torna um país dependente. Então, naquela época, se a Inconfidência Mineira tivesse, se eles tivessem, não vou nem dizer conseguido a sua autonomia, né? Mas se aquilo que se pensava realizar tivesse sido realizado, então nós já teríamos universidades já naquele tempo, nós já ensinando inclusive atividades de engenharia, atividades científicas, o direito, enfim, tudo mais que decorre disso, né? Nós já teríamos a siderurgia implantada e já teríamos a liberdade de empreender. Isso não tem nada a ver com o Brasil, não se tira Minas Gerais do Brasil. Isso é um pensamento obtuso, que nem no século XIX, entre aqueles que não simpatizavam com a Inconfidência, né, aconteceu. Sempre foi um movimento precursor. Então, eu digo com muita clareza que a Inconfidência Mineira, como marco histórico, legitima o 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I não daria a independência a um povo onde já não existisse a sua identidade, o seu desejo de liberdade. É óbvio, senão ele seria um louco. Mas eu saí do tema. Agora, só para finalizar, então, é claro que a Inconfidência Mineira, como movimento precursor da República, e Tiradentes, em particular, como um mártir, né, precursor da República, é uma ideia da República, é uma ideia falsa. E só para concluir, então, e para que não falte um argumento, no Cônego Ligeira da Silva, no Alvarenga Peixoto e em outros, mas desses dois que eu lembro em particular, existe uma mensagem clara de que se alguém da família real, um príncipe, viesse ao Brasil, eles estimariam muito isso, porque todos se congregariam em torno dessa figura para a emancipação, para coroá-la e para emancipar a América frente ao reino. É isso que eles diziam. Então, se eu fizer você pensar que você aprendeu tudo errado ou não sabe nada sobre a Inconfidência Mineira, isso para mim já é um bom resultado desse vídeo. Um forte abraço e espero ter ânimo para gravar mais aqui no interiorzinho de Minas Gerais, né, para você. Até uma próxima.